Nossos direitos. Oferecimento Sindecom, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Capanema e Região. De volta para o segundo bloco do Telejornal Notícias 13. Como você de casa já está acostumado, toda quinta-feira tem o quadro Nossos Direitos, com a presença do advogado Paulo Hermes. Para iniciar a nossa conversa, você que sempre nos aborda pela rua, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, só para a gente reforçar e iniciar já o nosso bate-papo, os contatos para quem deseja conversar com Paulo Hermes e tirar algum tipo de dúvida. Boa noite, Clédson. Boa noite ao meu amigo em casa. Eu estou muito satisfeito com a repercussão do que a gente está fazendo, desse nosso trabalho aqui na TV Amazônia. E esse trabalho só tem dado certo com a participação de vocês. Então, se vocês quiserem falar comigo, não esqueçam. O telefone para contato é o 8010-8688. Tá? Tem o e-mail pauloapermes@hotmail.com. Esse é o e-mail. Tá? E o telefone, meu particular, 8010-8688. Qualquer dúvida, mande mensagem, mande e-mail, fique à vontade. Faça como você achar melhor, só não deixe de conversar com a gente. Seu telefone, qualquer situação, entrar em contato com o Paulo Hermes. Na semana, a gente vai falar de um tema muito interessante, principalmente para os trabalhadores de Capanema, os trabalhadores do nosso comércio, que é a questão da hora extra. Eu acho que o nome já fala por si, né? Mas existe alguma diferença? O que é a hora extra? Muito bem, Clédson. Tem a hora extra, 50%, com acréscimo de 50%, e tem a hora extra com acréscimo de 100%, que é o que a legislação estabelece. A hora extra o que é? Aquela hora que a pessoa faz além das 44 horas semanais. Geralmente a gente está acostumado, a pessoa que trabalha 8 horas todos os dias, né, de segunda a sexta, e no sábado trabalha 4 horas. Pronto. Quando você trabalha 8 horas de segunda a sexta e aos sábados trabalha 4 horas, você está trabalhando 44 horas. Tá bem? E nesse caso, não faz jus à hora extra. Acontece o seguinte, que quando você passa das 8 horas diárias, né, ou das 4 horas no sábado, você geralmente faz jus a receber essa hora extra. O que é essa hora extra? Como é que é essa hora extra? Né? Ou seja, você trabalhou hoje 8 horas, mas o patrão mandou ficar mais 1 hora depois do expediente. Né? Em vez de você sair às 6, você já saiu às 7 ou saiu às 8. Então esse valor o seu patrão tem que pagar ao fim do mês. Horas extras trabalhadas no dia de domingo, feriado, às vezes à noite, fora do horário normal, essas horas extras, elas têm uma diferença na sua cobrança ou não? Ela é igual a hora extra trabalhada em dias comuns, em dias comerciais? Bem colocado. Tá? A legislação básica estabelece que a hora extra deve ser remunerada com 50% de acréscimo de segunda a sexta-feira. Tá? E para quem trabalha no comércio de Capanema, o acréscimo é de 55%. Tá? O sindicato tem a convenção coletiva e na convenção coletiva se estabelece que o acréscimo é de 55%. Quem trabalha aos domingos, faz hora aos domingos, tá bem? O acréscimo é de 100%. Então é como se a hora trabalhada no domingo valesse por 2. Né? Então, como é que é feito esse acréscimo? É muito simples. Você vai pegar o seu salário, tá? Você pega o valor que você recebe no mês, se for um salário mínimo, você pega 678, tá bem? E divide por 220 horas. Você vai dividir por 220 horas. Esse valor é o valor da sua hora de trabalho. Você vai pegar essa hora e vai multiplicar por 1,5. E aí você vai achar o valor de 1 hora extra. Né? E no sábado, aliás, no trabalho feito no domingo, você pega esse valor do salário mínimo dividido por 220 e multiplica por 2. E aí você tem o valor de quanto custa a sua hora no domingo. Né? A gente sabe que o trabalhador tem que ter carteira assinada, é garantia de se ter vários direitos. Mas a informalidade, infelizmente, ainda existe no comércio, ainda existe nas relações trabalhistas. Somente trabalhadores de carteira assinada têm direito à hora extra ou não? Quem trabalha sem a carteira assinada também goza desse direito? Olha, o que infelizmente acontece é que muitos empresários não respeitam o direito do trabalhador. E geralmente possuem, além muitos funcionários sem carteira assinada. E às vezes eles não pagam nem as horas extras para aqueles que têm carteira assinada. Tá? Então veja bem, você que tem carteira assinada e você que não tem carteira assinada, todos os dois têm os mesmos direitos. Tá bem?
Ou seja, se seu patrão não paga hoje hora extra, porque alega que você não tem carteira assinada, ou não paga hora extra para você, porque diz que você não tem direito, mas você realmente trabalha, você no final do contrato, procure a Justiça do Trabalho, procure um advogado da sua confiança e vá buscar na Justiça receber essas horas extras. É muito importante que todos nós lutemos pelos nossos direitos. Porque se existe empresário que não cumpre com as obrigações trabalhistas, são porque nós não sabemos exigir os nossos direitos. A gente sempre fala em todos os programas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através dos endereços eletrônicos, dos telefones que estão na tela nesse momento. E sempre, todos os programas chegam perguntas. Eu tenho aqui 2 perguntas. Clédson, desculpa te mais interromper. Mais uma situação? Não, tem. Eu me lembro que tu me perguntaste como é que fica a questão da hora extra trabalhada de noite. Isso, tá? à noite. É aquilo. O adicional noturno, a gente ainda vai ter um programa aqui que a gente vai falar sobre o adicional noturno. Mas se você trabalha depois das 10 horas, há um adicional ainda de 20%. Tá? Mas eu estou falando isso de uma maneira muito simples aqui. E numa próxima oportunidade eu vou falar sobre o que é o adicional noturno, a hora extra noturna. Ok, só para a gente responder nossas perguntas, tem uma pergunta de um cidadão aqui que tem uma relação homoafetiva. Ele já vive com um companheiro há aproximadamente 1 ano. Ele tem 3 irmãos. Se ele morrer de repente, quem deve herdar o patrimônio dele? Os irmãos, o companheiro com quem ele se relaciona, enfim. Quem é o herdeiro nesse caso? Essa é uma pergunta muito importante e que ela vem contemplar justamente o que tem ocorrido, o que ocorreu essa semana no nosso país. Tá? Veja bem, antes os casais homossexuais já poderiam ir ao cartório e pedir o registro da união estável. Tá? E com essa união estável, o seu companheiro passava a ser, se vocês não tivessem filhos, passava a ser o seu herdeiro. Não é? Nesse caso, o CNJ essa semana fez uma determinação em que os cartórios são obrigados a registrar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então você que tem seu companheiro, ou você, minha amiga, que tem sua companheira, vocês já podem ir até o cartório com a sua documentação hoje e já podem exigir do cartório que eles façam um casamento formal de vocês. Se o cartório se recusar a fazer esse casamento, vocês podem fazer uma reclamação diretamente para o presidente do tribunal e será tomada as medidas necessárias. Mas isso é uma medida de avanço no nosso país e o que eu quero responder para o nosso amigo é o seguinte. Se o seu herdeiro, se vocês em vida não tivessem ido fazer uma união estável no cartório ou não tivessem feito um casamento formal no cartório, depois da morte de um de vocês dois, vocês poderiam buscar o judiciário e tentar provar que eram companheiros e aí sim ter direito à herança um do outro, né, a ter os direitos sucessórios. Tá bem? Então o seu herdeiro, neste caso, se você não tem pais, se você não tem filhos, o seu herdeiro é o seu companheiro. Tá? Mas o mais importante é que vocês deixem essa vontade de vocês registrada em vida, né? Que ambos vão ao cartório e que façam o casamento formal. Tem uma outra pergunta referente a uma trabalhadora. Ela diz que trabalha há aproximadamente 1 ano em uma empresa, já faz mais ou menos 5 meses que ela exerce uma função diferente da que ela estava preparada. Ela pergunta se é um desvio de função e o que é que ela deve fazer nessa situação, Paulo. Bom, nessa situação é o seguinte, eu acho que você, de uma maneira pacífica, e conversar com o setor de RH da sua empresa ou seu patrão e pedir para que eles olhem com mais carinho para a sua situação e peça para colocar na função correta. Né? Isso é importante porque se uma função tem uma remuneração maior que a outra, isso vai incomodar você. Né? Isso então é sim um desvio de função. Porque se você está fazendo, você está contratada para ser uma função, digamos, embalador, e aí você acaba sendo caixa, você deve provavelmente estar recebendo menos. Né? E aí você tem que reclamar pelo seu direito. Se durante o período em que você trabalha na empresa, numa função diferente da que você foi contratada, sendo que essa função diferente tem um salário maior, um salário superior, quando você sair, você pode recorrer, como eu tenho sempre avisado aqui, eu tenho sempre dito a vocês, podem recorrer ao judiciário
e é possível provar que você estava trabalhando em uma função que tem uma remuneração melhor, mas que a empresa colocava em outra função para não ter essa despesa a mais. Então, minha amiga em casa, seja ciente que isso é um desvio de função e que você tem sim o direito de receber a remuneração da função que você está efetivamente trabalhando. Esse foi o quadro Nossos Direitos desta quinta-feira. Mais uma vez, obrigado, Paulo. Obrigado, Cledson. É uma satisfação muito grande. Um abraço a você de casa e continue participando. Obrigado, boa noite e um bom final de semana. A gente vai ficando por aqui, a gente volta já já para o terceiro bloco do Telejornal Notícias 13 com a prisão de um elemento acusado de ter assaltado um mototaxista. Toda a situação em frente à delegacia de Capanema você vai acompanhar já já no terceiro bloco do Telejornal Notícias 13. Não sai daí.